Fala, minha gente. Muito bom dia, muito boa tarde. Olha só, hoje a gente vai fazer essa aula, o último assunto da terceira unidade e, consequentemente, o último assunto do ano. Então, a civilização árabe. Vamos entender um pouco sobre esse povo, essa civilização que tem uma importância direta na nossa formação. Não sei se vocês sabiam, mas muitas palavras do português elas derivam do árabe. Por quê? Porque durante muito tempo Portugal teve sob domínio árabe. A civilização árabe, que é conhecida como aquilo que fundou a segunda maior religião monoteísta do mundo, o islamismo. Os muçulmanos ou islâmicos, segunda maior religião do mundo. Então, aqueles que desenvolveram o cheque, aquele que a gente conhece hoje e usa até hoje, aqueles que desenvolveram a matemática, os algarismos árabes, né? Aqueles que desenvolveram a ciência, a medicina, se tem relato dos grandes avanços médicos que são da civilização árabe. Então, essa civilização a gente vai tentar entender alguns aspectos dessa civilização árabe, certo? E você? O que você sabe sobre a civilização árabe? Eu tenho certeza que você já assistiu Aladdin, aquele desenho da Disney, né, que fala as aventuras do jovem Aladdin no reinado do sultão. Então, o sultão, aquilo ali, esse título é uma coisa originária da civilização árabe, da cultura árabe, certo? Então, eu acho que vocês já ouviram falar das mulheres que usam burca, aquele véu que fecha, deixa só o olhinho lá de fora, faz parte da cultura árabe. A cultura árabe ela é diversificada, ela é ampla, ela é bem complexa como qualquer outra cultura, e a gente vai tentar entender um pouco desses aspectos culturais, econômicos e sociais da civilização árabe. Vamos lá, se liga. A paisagem e os povos da Arábia. Gente, a Arábia, quando a gente fala de Arábia, estou falando que a Península Arábica aqui, ó, os árabes, né, são originários da Península Arábica, onde hoje é a Arábia Saudita e alguns outros países, nessa Península Arábica. Então, no sul da península, a parte do sul aqui, surgiu os estados centralizados. Aí vai ver. E na parte central e norte, viviam os beduínos. Os beduínos seriam aqueles povos nômades do deserto. Lembrando que essa área aqui é uma área desértica muito grande. Tá? Então, beduíno seria aqueles povos nômades que enviam em caravanas de camelo, comprando e vendendo nos povos aqui onde hoje é a Península Arábica e esses países que formam parte do Oriente Médio. Beleza? Vamos lá, por partes. Gente, tem um personagem na figura da civilização árabe que é um marco muito forte. É Maomé, Muhammad, né? Maomé. Então, Maomé, ele vai fundar uma nova religião. É o fundador. Cristo está para o cristianismo, assim como Maomé está para o islamismo. Maomé é considerado o fundador da religião monoteísta islâmica. Então, se liga. No século V, Meca era um grande centro de peregrinação. E nela se situava a Kaaba. O que é a Kaaba? Isso aqui, ó. Grande santuário que reunia as divindades. Então, até o século V, 400 e alguma coisa, aqui em Meca, eu botei um mapa aqui de Meca, tinha a Kaaba, que fazia peregrinação de diversas divindades, certo? E aí esses povos da Arábia faziam essa peregrinação, iam para lá para fazer esse grande santuário que era Meca. A noite do poder e a mensagem a Maomé. Então, conta a cultura árabe que um dia Alá se revelou a Maomé. Maomé, que era comerciante. E Maomé tem um encontro com Alá. Alá seria o Deus verdadeiro. Né? Assim como Abraão, se conta nas tradições bíblicas do Antigo Testamento, se encontrou com Deus, Maomé se encontrou com Alá. E nesse encontro, Alá tinha dito para Maomé: Maomé, só existe um Deus, Alá, eu, e tu és o meu profeta.
vai e dizer isso a todo mundo. Então Maomé, ele começa a pregar uma coisa diferente. Ele começa a chegar em Meca, onde tinha centenas de deuses, os povos eram politeístas. Ele vai começar a pregar assim, ó. Gente, só existe um Deus, é Allah. Esses outros deuses não existem. E aí, Maomé, ele vai ser perseguido. A oposição a Maomé é considerado a Hégira, a fuga do profeta Maomé de Meca para Medina. Ele vai fugir, senão ele ia morrer. Ele estava sendo perseguido. Então, o ano de 622 da era cristã, né, há 622 anos depois da morte de Cristo, Maomé ele começa a ser perseguido porque ele começa a pregar que só existe um Deus, Allah. Gente, o cristianismo não chegava aqui, tá? O cristianismo era muito recente, século 7. Então, ó, em Medina, Maomé, depois de fugir, e esse episódio é considerado como a Hégira, em Medina unificou as tribos árabes em torno da nova fé. Então, essa nova cidade, Medina, ela vai acolher Maomé, ele vai aglutinar, vai reunir tribos árabes em torno dessa nova fé. Então, Maomé começa a reescrever um novo modelo dentro da Península Arábica, o que hoje é a Arábia Saudita. E aí, depois, Maomé vai ganhando espaço, vai ganhando força, as pessoas vão começar a acreditar em Maomé. E Meca começa a ser controlada e governada pelo próprio Maomé, que funda essa nova religião, a religião islâmica. Então, aquele que segue ao Islã ou ao islamismo era chamado de muçulmano. É chamado até hoje de muçulmano. Beleza? Se ligou? Então, Maomé está no meio da Arábia Saudita, ele vai dizer, não, só existe um Deus, é Allah. Aí é perseguido. Sai de Meca para Medina, Hégira. Lá ele começa a ganhar força, começa a ter união, ele volta para Meca e aí começa o reinado de Maomé. As características dessa nova religião, do islamismo. Compilação das relações de Maomé, elas estão estabelecidas no Corão ou Alcorão. É o livro sagrado. Se a gente tem a Bíblia, que é o livro sagrado cristão, os muçulmanos ou islâmicos, são sinônimos, né, gente? Eles têm o Corão ou o Alcorão. E perceba, né? Assim como Jesus nunca escreveu uma linha da Bíblia, foi os seus seguidores, os discípulos que escreveram, né? E antes de Jesus, o Antigo Testamento, né? Muito tempo antes de Jesus, Maomé também não escreveu. Então foram os seguidores de Maomé que escreveram o Alcorão, ou o Corão. E aí tem outro livro que contém as leis islâmicas e os feitos de Maomé. Esse livro é conhecido como a Sunna. Corão ou Sunna, eles fornecem as regras básicas dessa nova religião, da religião islâmica ou religião muçulmana. Só há um Deus, e Maomé é o seu profeta. Então, Maomé é a figura central dessa nova religião. Se Cristo, só para a gente entender, fazer um paralelo, era o próprio Deus, o Filho de Deus, e as pessoas vão começar a seguir Cristo lá no Império Romano, Maomé é o profeta escolhido por Allah. Professor, mas quem está certo? A gente não está aqui para julgar nenhuma religião, nenhuma civilização. A gente está aqui para entender. Né? Esse é o sentido da história. Então, outro regra básica, né, da nova religião. 5 orações diárias. Todo bom muçulmano faz 5 orações diárias. E, direcionado para Meca, a cidade do profeta. Doação de parte do ganho para obras de caridade. Realizar jejum ao amanhecer, ao anoitecer, durante o Ramadã. O Ramadã, que é um evento muito grande e religioso da religião muçulmana. Peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida. Todo bom muçulmano faz uma peregrinação a Meca uma vez na vida. Beleza? Vamos lá. Ramadã. Mês que equivale ao período que Deus teria revelado a Maomé as escrituras sagradas. Então, esse mês ele é dedicado a orações, porque nele estaria ali o início da nova religião. Nesse período, o muçulmano deve se abster de água, comida, sexo, desavenças, intriga e tudo que possa desagradar os ensinamentos de Allah. Gente, Maomé ele tinha conhecimento de Cristo. Ele sabia que Cristo ele existiu no Império Romano e que as pessoas começaram a seguir e formar essa nova religião, né, o cristianismo. E Maomé cita, né, e existe isso no Alcorão,
essa citação ao cristianismo como algo positivo, como algo bom, como algo divino. Então, mas só que Maomé está com uma missão, né? Segundo as tradições árabes, a tradição, a missão de fundar essa nova religião com novos preceitos. Mas percebam, tanto o cristianismo como o islamismo são religiões que pregam o amor, que pregam a caridade, que pregam o respeito entre os povos. Só que os dois estão em bases diferentes, sob perspectivas diferentes, né? Com dinâmicas diferentes, certo? Aí você vai dizer assim, professor, os muçulmanos são aqueles homem-bomba, né? Existem alas radicais dentro dos muçulmanos, dentro dos islâmicos. Como existem alas radicais e sempre existiram dentro do cristianismo. O que a gente não pode fazer é generalizar, sob hipótese nenhuma. Porque é a mesma coisa da gente ser confundido, um cristão ser confundido como um radical, como um cara que escravizou gente, né? Porque o cristianismo justificou a escravidão durante muito tempo, né? A escravidão que veio para aqui para o Brasil. Mas depois se viu que isso foi um grande erro do cristianismo, certo? Então, esses radicalismos eles vão existir em todos os lados. No islamismo existe também, beleza? Mas não vamos confundir, tá? A religião islâmica, a religião muçulmana, é uma religião muito bonita, com preceitos muito bonitos. Olha aqui, gente. Essas são as regras básicas. Seria os mandamentos para a gente, seria esses mandamentos aqui para o povo muçulmano, né? Então, não tem nada de feio, de ruim nisso, né? Pelo contrário, né? São preceitos que levam o amor, levam uma vida boa, uma vida simples, mas honesta. Quando Maomé morreu, aí começou a bronca. Os sucessores de Maomé passaram a ser chamados de califa, que significa seguidores do profeta. Essa nova ordem política deu-se o nome de califado. Os califas eles começaram organizando fortes exércitos para expandir o modo árabe de viver. Assim como os cristãos queriam levar a todo lugar o modo cristão de viver, porque era o certo, os califas, aqueles seguidores do profeta, eles tiveram a mesma ideia, porque para eles o modo correto de viver era o modo árabe, islâmico, muçulmano. Então organizaram um exército muito fortes para expandir. Então você tem a presença de um califado chamado Califado Omíada. Na segunda metade do século VII, século VII a gente está falando aqui, né? 1660 para frente, o califado hereditário e concentrado na mão dos membros da família Omíada. Então o califado Omíada e a sede é transferida para Damasco. Aqui, ó, Damasco, está aqui no mapa. E a língua árabe passou a integrar no cotidiano administrativo do Império. Gente, o que era aqui, na cidade de Meca, em Medina, que Maomé conseguiu unir as tribos, você tem a expansão depois da sua morte, o califado monta de uma maneira muito competente, muito forte, e começa a avançar para outros lugares, inclusive para a Europa. Aqui, o Império Muçulmano, aqui onde hoje é Portugal, onde hoje é Espanha, eles demoram séculos aqui de invasão. Tem até um califado que é criado, o Califado de Córdoba, na Espanha. Então, isso faz com que ele leve a cultura, a arquitetura, né, de uma forma geral, assim, a arquitetura está no meio, né, mas o árabe ele tem influência no português por conta disso aqui, ó. E indiretamente tem influência aqui no Brasil porque a gente foi colonizado pelos portugueses. Então, depois da morte de Maomé, esse califado ele começa a se expandir e de uma maneira muito significativa. Então, a Europa, que a gente estudou, a Europa feudal, estava aqui. O Império Bizantino aqui e o mundo árabe se constituindo aqui, gente, de maneira muito forte, né? Aí tem uma diferença entre os árabes, né, entre os islâmicos, entre xiitas e sunitas. Com a morte de Maomé, parte dos fiéis, liderados por Ali, o genro e primo do profeta, defendia que o sucessor fosse escolhido entre os profetas de Maomé. Então, passaram a se chamar de xiita. Significa parte de Ali, ou seja, sucessor só aquele que for profeta, família de Maomé. Então, os xiitas são considerados, gente, a ala mais radical dentro do islamismo. Outra parte defendia a escolha por eleições
entre os membros do Islã, com base na Sunna. Por isso o outro livro sagrado, né? Sunna, os sunitas. Então se divide, se ramifica. Os islâmicos, aqueles que aderem como sucessores só parentes de Maomé, e o outro não. Vamos fazer eleições aqui dentro do livro sagrado, da Sunna, vamos seguir a Sunna. Então, já vê uma diferença, né, entre xiitas e sunitas. Outro califado, né, Abássida. Ramo familiar novo, califado Abássida muda a capital para Bagdá, no Iraque. Criou impostos sobre riquezas e para não muçulmanos. No século XIII, entretanto, o Império Árabe já estava dividido em 3 regiões. Percebam, né? O Império Árabe começou no século VII. A gente está falando do século XIII. Então são 7 séculos de império. É um período muito longo, muito extenso. Inclusive as cruzadas que a gente estudou lá passada para expulsar os infiéis, né? Esses infiéis são os muçulmanos que estão invadindo, né, que invadiram Jerusalém, a terra sagrada para os cristãos, e parte da Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. No século seguinte, as fronteiras decaíram devido à expansão dos cristãos, as cruzadas, do Ocidente, e à invasão de outros povos, turcos otomanos. Atividades econômicas. As principais eram a agricultura, a criação de animais e o comércio. E principalmente o comércio, gente. Os muçulmanos, eles são ávidos comerciantes, certo? Inclusive, eu vou voltar um pouquinho aqui. Ó. Veja só, o norte da África tem influência muito forte. Inclusive, vários países aqui do norte da África, como o Egito, como o Marrocos, como a Argélia, eles são países muçulmanos até hoje. Por quê? Por conta dessa influência aqui, ó, certo? Muito forte dos povos muçulmanos, dos islâmicos. O domínio do Mediterrâneo e o Índico Ocidental garantiu o abastecimento das cidades com produtos do Oriente, criação de moeda própria, frota para o transporte e mercadorias. Né? Essa relação comércio era muito forte entre os povos muçulmanos. A vida nas cidades. No centro da cidade é a mesquita. A mesquita seria o templo sagrado da religião muçulmana. Se o cristão tem a igreja, se o judeu tem a mesquita, a sinagoga, os muçulmanos têm a mesquita, tá? O tribunal de Cádiz, escolas e lojas. Grandes centros de intercâmbios culturais. Eram para professar a fé, mas também centros de intercâmbios, de trocas culturais. As mesquitas. E as cidades, né, como esses grandes centros de intercâmbio, porque como eles eram comerciantes, né, então muita coisa passava e via, conhecimentos. Literatura árabe. Eu botei uma imagem aqui de Aladdin, né, que talvez seja o que mais chegue perto de vocês. A linguagem poética era a antiga tradição dos árabes. Poemas para serem recitados em públicos. Com o califado Abássida, as cidades como grande centro de produção escrito. História de heróis, aventuras e viagens resistiram ao tempo. As 1001 Noites é um grande poema, né, grandes histórias de sultões famosos. O ensino de letras era muito incentivado. Os califas eles construíam bibliotecas, incentivavam muito o conhecimento, a cultura, a literatura. A ciência no mundo árabe. Desenvolvimento em todas as áreas do saber. Todas as áreas. Tem várias contribuições. Na matemática, aperfeiçoaram e difundiram os algarismos hindus. Desenvolveram a álgebra e a trigonometria. A trigonometria é uma invenção árabe. Vocês, se não estudarem matemática, vão estudar. Aquela parte bem chata, mas que é muito importante. Na química, descreveram o processo de destilação do álcool. Descobriram o nitrato de prata, o carbonato de sódio, o salitre e outras fórmulas para o preparo de vidro e esmalte. Olha só. Na medicina, identificaram a natureza contagiosa da tuberculose, antídotos contra envenenamento, higiene para preservação de doenças. Enquanto a Europa medieval estava dizendo, você está doente porque Deus está lhe punindo. Os árabes já estavam bem avançados nesse aspecto na medicina, descobrindo como prevenir doenças, como ter antídotos para doenças. A medicina no mundo árabe era muito mais avançada do que no mundo ocidental medieval, por exemplo. Arquitetura. Sabe o Cobogol? Eu cresci chamando de Comungol.
Aquele negócio quadradinho que você bota para passar de uma parede para outra. O nome certo é Cobogol. O Cobogol é uma invenção árabe, né? Faz parte da arquitetura árabe. Então, a arquitetura árabe ela ficou definida, né, pelo requinte, tanto pelas abóbodas que ficavam na cúpula da mesquita, como nessa coisa mais pontiaguda, cheia de desenhos. Então, diferentemente do cristianismo que se desenvolveu na Europa Ocidental, eles proibiam a idolatria a cultos de imagem. O oposto, né, gente, do catolicismo, que eram cheio de símbolos, cheio de culto à imagem de vários santos. São significativos ilustrações de obras literárias e científicas, como a gente já falou. Na arquitetura, a mesquita é o monumento que melhor representa a arquitetura árabe. É a mesquita. Certo? E aí, a gente chega ao fim. Bem rápido para a gente fechar esse ano de 2020 com esse assunto, né? A civilização árabe e esses aspectos são que a gente tem que ter mais cuidado quando a gente pensa em SSA, principalmente nisso aqui, ó. Saber que os árabes eles dominaram durante séculos parte da Europa. Isso influenciou demais a arquitetura, o português, a palavra alface. Toda palavra portuguesa que começa com al é influência árabe que levou para Portugal, que Portugal herdou para a gente, por exemplo. Né? Tapeçarias, o cobogol, tudo influência árabe que chegou até o Brasil por conta dessa expansão do mundo árabe a partir dos califados, desse domínio árabe aqui. Tá? E outra coisa que tem que ser levada em consideração para a gente pensar o mundo árabe é a religião muçulmana ou religião islâmica. Essa religião que é a segunda maior religião monoteísta do mundo. E muito cuidado para não generalizar os povos muçulmanos aos terroristas, certo? Falar de povos muçulmanos não quer dizer falar de terroristas. Existem grupos terroristas dentro dos povos árabes muçulmanos. Como tem, gente, grupos extremistas no cristianismo também. Tá? Em algumas religiões tem isso também. Né? Como é que religiões que pregam bem, fazer a bondade, chegam a esse ponto, aí é um percurso que é a humanidade, e aí a gente vai bater esse papo em outro momento. Mas todo cuidado para não generalizar, para não criar esse estereótipo de árabe, muçulmano, é terrorista. É a mesma coisa que falar que todo africano ele é negro, ou então todas as pessoas que moram na favela eles estão envolvidos em tráfico. Né? A gente tem que separar e tem que ter muito cuidado para não cair no estereótipo. Beleza? Então se liga, faça as suas anotações. Essas são as principais características da civilização árabe. E aí, a próxima aula a gente vai bater um papo sobre isso. Beleza? Um forte abraço para vocês e até mais.